E aí, soldado? É o seguinte, hoje é o dia 10 nesse sprint da sabedoria. Para quem não sabe, sprint é um curto percurso, um curto período de tempo, mas com muita intensidade. E nós estamos hoje lendo o capítulo 19 de Provérbios. Ah, mas por que Provérbios? Porque existe um, um prensado, um empilhamento de sabedoria nos livros de Provérbios. Para quem não conhece, do capítulo 1 ao capítulo 9 é o chamado à sabedoria, e do capítulo 10 ao 31 são as chaves, é esse imprensado de sabedoria. Então hoje é o dia 10, espero que já lemos coisas absurdas aqui, e, e vamos continuar, de fato. Espero que crie raízes essas palavras no seu coração. E vamos crescendo juntos. Bora lá. Começar lá pelo capítulo 19, versículo 1. Hoje eu estou com uma Bíblia diferente aqui. Eu gosto mais da Ara do que dessa daqui. Tem uma linguagem mais fluida. Mas enquanto não chega a minha nova, nós vamos continuar lendo nessa daqui mesmo. E tá top. Beleza? Capítulo 19, versículo 1. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o perverso de lábios e tolo. É melhor ser pobre, sendo sincero, caminhando em verdade, do que um rico caminhando em mentiras. Assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele que se apressa com seus pés, ou seja, se desvia, não cumpre o seu propósito, aquele que se apressa. O que é se apressar? Aquele que faz antes do tempo. Aquele que é precipitado. Pressa vem de precipitado. Certo? Se desvia aquele que é precipitado, aquele que é precoce. O pessoal conhece aí sobre ser precoce. Tem um pessoal que entende bem sobre isso. Brincadeira, pessoal. Um dia eu vou falar umas loucuras sobre isso. Tá chegando, vai ser assombroso. A falta de juízo do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irará contra o Senhor. Ou seja, a culpa do homem, a culpa é do homem, e ele se ira contra o Senhor. A falta de juízo do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irará contra Deus. Em vez de ele olhar para o que ele está errando, para o que ele pode melhorar, ele se ira contra Deus. Existe um princípio chamado livre-arbítrio, que o Senhor delegou para nós, e as pessoas não entendem que é culpa delas a maioria das coisas que elas sofrem. É sobre um plantio, é sobre a colheita dos frutos que a pessoa mesmo plantou. Versículo 4. As riquezas conquistam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. O que é pobreza? Pobreza é necessidade, pobreza é improdutividade ou barra necessidade.
Então, por isso que a diligência é o contrário de pobreza. A produtividade é o contrário de pobreza. A falsa testemunha não ficará impune, e o que respira mentiras não escapará. O mentiroso vai ser punido. Não adianta. Versículo 6. Muitos se deixam acomodar pelos favores do príncipe, e cada um é amigo daquele que dá presentes. Ó, network aqui, cada um é amigo daqueles que dá presentes. Muitos se deixam acomodar pelos favores do príncipe. Acomodação. Existe um príncipe que caiu do céu, que ele dá diversos favores, e as pessoas se acomodam com isso. Mas o fim disso é morte. Cuidado com os favores. Seja atento. Todos os irmãos do pobre o aborrecem. Quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Isso é um chamado. Isso é um chamado à diligência, a não depender das pessoas. Até o irmão do pobre aborrece ele. Isso é uma... Você fica dependente quando você é pobre, certo? É um chamado à diligência, à proatividade. O que adquire entendimento ama a sua alma. O que cultiva a inteligência achará o bem. O que adquire entendimento, o que busca entender situações, entender sabedorias, entender a aplicação do conhecimento, ele ama a sua alma. Ele ama a sua alma, porque o conhecimento protege a alma, protege o seu coração. O que cultiva a inteligência achará o bem. O que é cultivar a inteligência? Cultivar a inteligência é você cuidar dos seus ensinos, dos seus ensinamentos. É você buscar mais conhecimento. E regar os que você já tem. O que adquire entendimento ama a sua alma, e o que cultiva a inteligência achará o bem. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. É um chamado à verdade aqui. Ao tolo não fica bem desfrutar do luxo, quanto menos ao servo dominar sobre os príncipes. Nessa tradução está escrito luxo, mas tem outras traduções que está escrito deleite. Desfrutar do deleite. Tudo que não é bom, não fica bem desfrutar do luxo. Porque eles pervertem o que é bom. Porque eles utilizam o que é bom para o seu próprio, para a sua própria, seu próprio fim, para a sua própria ruína. Entende? A prudência do homem o faz conter a sua ira, e é glória sua ignorar as ofensas. O homem prudente contém a sua ira. Ira é uma ferramenta, não é para você utilizar de forma tola.
só no impulso da emoção. E a glória sua é ignorar as ofensas, porque não leva a nada. Como o rugido do leão jovem é a indignação do rei. Quando o rei fala, é como um rugido. Mas como o orvalho sobre a relva, a indignação do rei. A indignação do rei é como um rugido. Causa temor. Causa respeito. Mas o orvalho sobre a relva é a sua benevolência. Ou seja, a sua benevolência traz frescor. Tem um cheiro bom, entende? O filho insensato é uma desgraça para o pai. Ou seja, o filho imprudente é uma desgraça para o pai. E o gotejar contínuo as briguinhas da mulher. A mulher briguenta é como um gotejar contínuo. Não parece que irrita na hora, mas o tempo todo incomoda. A casa e os bens são herança dos pais. Porém, do Senhor vem a esposa prudente. A esposa prudente vem do Senhor. A preguiça faz cair em profundo sono. E a alma enganadora padecerá fome. Ou seja, a ociosidade leva à fome. E a preguiça leva ao sono. Fome e sono. 16. O que guardar o mandamento guardará a sua alma, porém o que despreza os seus caminhos morrerá. Que caminhos? Caminhos de discernimento, caminhos de prudência e de vida. 17. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre. Ele lhe pagará o seu benefício. O Senhor é quem paga o que tem benevolência, o que pratica benevolência. 18. Castiga o teu filho, ou seja, disciplina o teu filho enquanto há esperança. Mas não deixe que a tua ira se exceda a ponto de matá-lo. Pode ser uma morte almática também. Tá? Não está falando de vara. Está falando de disciplina. O homem de gênio difícil deve sofrer o dano. O que é o homem de gênio difícil? É o iracundo. É o que se ira com facilidade. Qualquer coisa para ele é tempestade em copo d'água. Vou falar com essas palavras agora. O homem iracundo deve sofrer o dano, porque se defender ele, terá que fazer de novo. De novo, de novo, de novo. Ouve o conselho e recebe a correção, para que no fim seja sábio. Quem ouve o conselho e aceita a correção, ela está adquirindo entendimento e conhecimento. Aí do entendimento para a sabedoria é mais um passo. É apenas mais um passo.
Apenas em alguns casos, né? Talvez não. Mas ouve o conselho e recebe a correção, para que no fim seja sábio. 21. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. O conselho do Senhor permanecerá. Quer seguir alguma coisa? Segue o conselho do Senhor. Segue o caminho de quem conhece o seu futuro. O que o homem mais deseja é o que lhe faz bem. Porém, é melhor ser pobre do que mentiroso. Ou seja, recursos lhe faz bem. Recursos lhe faz bem e é bom para adquirir sabedoria e para salvar necessitados e ajudar necessitados. Mas é melhor ser pobre do que mentiroso. O temor do Senhor encaminha para a vida. O temor do Senhor, o respeito ao Criador encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito. Aquele que tem respeito ao Senhor ficará satisfeito. E não o visitará mal algum. Nada, zero. O preguiçoso esconde a sua mão no peito. Ah, não, esse versículo eu tenho que utilizar da outra linguagem, da outra tradução, que é a Ara, se não me engano, que é bem mais impactante do jeito que está escrito aqui. O que diz lá na outra tradução? O preguiçoso coloca a mão no prato, mas não tem coragem de levá-lo à boca. Não sei se vocês têm a noção do impacto disso. O preguiçoso está com um prato feito, um PF na frente dele, mas ele não tem coragem de levá-lo à boca. Isso é muito impactante. Vou ler como está nessa tradução agora. O preguiçoso esconde a sua mão no peito e não tem disposição nem de levá-la à sua boca. Como assim levá-la à sua boca? Levar o alimento até a sua boca. Não tem disposição. Agora o 25. Açoita o escarnecedor e o simples ficará avisado, receberá aviso. O que é o escarnecedor? É o que busca sangue, é o que busca dano. Muitas vezes a ele mesmo e muitas vezes ao próximo. Açoita o escarnecedor e o simples será avisado. Repreende ao entendido e aprenderá conhecimento. Repreenda o sábio e você adquirirá conhecimento. O que aflige a seu pai o manda embora a sua mãe, ou manda embora a sua mãe, é filho que traz vergonha e desonra. Desonrar é não aceitar as pessoas como elas são.
mesmo que você não tem que concordar com tudo, mas ó, não desonre, não desonre, aceite como elas são. Filho meu, ouvindo a instrução, cessa de te desviares das palavras do conhecimento. Instrução, isso é instrução. É o bom proceder para que você não sofra dano. A testemunha de Belial escarnece do juízo, e a boca dos ímpios engole a iniquidade. Preparados estão os juízos para os escarnecedores. De novo, quem são os escarnecedores? Que buscam o mal, que têm prazer em fazer o mal. Preparados estão os juízos, ou seja, os julgamentos para os que buscam fazer o mal, e os açoites para as costas do tolo. O que são os tolos? É os que não buscam sabedoria, que não buscam discernimento. Que fazem coisas vãs. Certo? Muito bem, hoje foi o dia 10. O dia 10 ou dia... Não, hoje foi o dia 10 do Sprint da Sabedoria. Amanhã tem mais, vamos para o capítulo 20. Vamos para cima.